Eu quero externar aqui a minha mais profunda preocupação e o meu veemente repúdio a essa onda de ódio e de violência crescente em escolas e universidades de todo o país, fruto do medievalismo em que o Brasil parece estar ingressando. São repetidos casos de constrangimentos, de ameaças e de agressões ocorridos em ambientes de ensino, nos quais é absolutamente improvável que atos dessa natureza tão odiosa pudessem ocorrer. É inconcebível que espaços dedicados à instrução, ao aprendizado, ao debate, à discussão de ideias, às artes, às ciências, à pesquisa, ao conhecimento, possam ser transformados em locais onde fascistas se achem no direito de perseguir professores e alunos por discordar de suas ideias. Esse perigoso obscurantismo, que já está gerando vítimas em todo o Brasil, possui uma origem clara e identificada com nome e sobrenome, que precisa ser imediatamente punida pelas autoridades competentes como forma de evitar a proliferação desse tipo de tática, de prática. Chama-se Jair Bolsonaro. É notório que acentuadamente, no período da campanha eleitoral, o então candidato passou a incitar o patrulhamento das salas de aula, satanizando o debate e disseminando mentiras, como é perito em fazer, para transformar um ambiente de aprendizado em um ambiente de perigo, prática própria de ditadores que o que querem é ver seus seguidores na mais completa ignorância. Da escandalosa mentira do kit gay, já punida pela justiça, mas que continua sendo repetida, ao absurdo projeto de escola sem partido, todo tipo de ataque tem sido lançado contra os espaços acadêmicos que viraram locais de patrulhamento ideológico para os fascistas. Eu ouvi há pouco o discurso, no primeiro pronunciamento na sessão de hoje, e vejo que ainda continua se olhando o retrovisor e nós não temos terceiro turno da eleição. Nós temos que pensar para frente. A oposição terá um papel muito relevante, mas não será naquele espírito do quanto pior, melhor. O Brasil não merece isso. O Brasil espera da oposição uma atitude de absoluta responsabilidade, primeiro com o que aconteceu no passado e segundo com o seu papel para ajudar a fiscalizar, a olhar e monitorar as ações do governo e fazer também uma crítica que seja quanto mais construtiva, não destrutiva, porque o país é de todos os brasileiros. E a eleição mostrou naquilo que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, reafirmou. O batismo das urnas sela um novo período para a vida nacional brasileira. E eu trago aqui, presidente Antônio Carlos Valadares, um relato sintético pelo tempo que tenho regimental, mas pela relevância. Participei com muita honra de um almoço no dia de hoje, a convite do embaixador Fernando Schmidt, do Chile, que ali reuniu na Embaixada do Chile para esse almoço duas das figuras mais notáveis, senador Requião, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, e o ministro Gilmar Mendes, e de outro lado os embaixadores do Paraguai, da Espanha, da Holanda, e convidou 3 senadores, Maria do Carmo, de Sergipe, Wellington Fagundes, do Mato Grosso, e a mim, que tive a honra de estar também presente nesta reunião. Ali o presidente da Suprema Corte, que era a figura central, falou com muita ênfase sobre o fortalecimento das instituições, na celebração até, repetindo aquilo que havia dito e declarado na sessão solene dos 30 anos da Constituição Brasileira, da Carta de 88,
reafirmando os princípios de uma instituição democrática, de um Estado de Direito consolidado em nosso país e de que aquilo que se convencionou chamar de judicialização da política, de um excessivo protagonismo do Judiciário, especificamente da Suprema Corte, na atuação da vida nacional, vai ser diluído a partir exatamente do que ele chama batismo das urnas. Esse protagonismo terá uma redução gradual, exatamente porque ele está propondo, e foi muito bem aceito pelo atual presidente Michel Temer e pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, um pacto de união entre os poderes, não só para um princípio de pacificação do país, cuja confrontação da sociedade ocorreu pela radicalização deste pleito, que foi diferente comparado a todos os outros pleitos que nós tivemos na nossa história, ou pelo menos na história dos últimos 50 anos, uma eleição que consagra nas urnas do candidato que teve o apoio de mais de 57 milhões de brasileiros. Então, essa tentativa de união dos poderes, na proposta do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, está consagrando um novo caminho, um olhar para frente, que foi reafirmado também na sessão de ontem. Eu penso que essa preocupação, inclusive, de mostrar lá fora, no exterior, nas grandes economias, naqueles países que têm grandes interesses no Brasil, sejam como investidores, sejam como participantes do processo de desenvolvimento econômico do nosso país, é exatamente saber se essa segurança jurídica vai perpetuar-se, vai se consolidar também, que é fundamental para quem está acreditando na potencialidade desse gigantesco mercado brasileiro. E também nos princípios relacionados à nossa vizinhança aqui na região da América do Sul, na região dos acordos que nós temos dentro do Mercosul, e, aliás, tema que foi prioritário em relação ao que os europeus, representados pela Espanha e pela Holanda, ali estavam, o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que está há 20 anos em tramitação e que, se agora tivesse uma sinalização de uma assinatura formal desses dois blocos, teria um significado para o mundo extraordinário. Pelo menos foi a ponderação feita. Eu, como sou do Rio Grande do Sul, um estado que tem um vínculo muito intenso, tanto com o Uruguai quanto com a Argentina, que são os nossos parceiros e vizinhos fronteiriços, esse tema nos é muito caro. Sabemos, inclusive, da relevância que tem a Argentina hoje, com superávit em relação ao Brasil de comércio de 8 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Por isso, o trabalho dos embaixadores Sérgio Danese, embaixador do Brasil na Argentina, e Carlos Magarinhos, o embaixador da Argentina no Brasil, tem sido cada vez mais intenso nesse relacionamento. Até porque, com a realização do G20 na Argentina, neste mês agora de novembro, mais se consagra ainda a posição estratégica do parceiro do Mercosul, no caso a Argentina, nesse processo de integração regional. E queria também trazer aos senhores que o ministro Dias Toffoli chamou a atenção que no dia 19 dará uma entrevista coletiva à imprensa estrangeira em São Paulo para exatamente reafirmar esses valores democráticos que são fundamentais agora, onde a imprensa internacional levanta algumas dúvidas sobre o que aconteceu no Brasil nessas eleições, que não é diferente de muitas nações, como a crise que a própria Espanha viveu quando a Catalunha tentou a sua independência, ou quando outros países viveram o problema da imigração na Europa, problemas que são recorrentes, que agora os Estados Unidos enfrentam também com a imigração que entra da América Central. Essas questões são questões para serem administradas por estadistas, por políticos de responsabilidade e por autoridades da Corte, da Suprema Corte, seja brasileira ou dos outros países, com o equilíbrio que o ministro Dias Toffoli está revelando no comando da Suprema Corte, que também, a meu juízo, fez uma manifestação pública ali aos embaixadores e aos senadores presentes nesse almoço, de reafirmar, ele que havia recebido na parte da manhã, a visita do presidente eleito Jair Bolsonaro. E ele disse, faço questão de aqui declarar que acreditei na sinceridade, nos propósitos do comprometimento e do compromisso que tem o presidente eleito com a democracia e com as instituições democráticas. Não deixou também de mencionar a relevância da liberdade de expressão como valor inestimável do princípio democrático e ainda mais de reafirmar a confiança de que o Brasil vai se encaminhar
Claro, ele, como grande parte dos brasileiros, não aceita a ideia de uma nova ou constituinte exclusiva que chegou a ser, ao longo da campanha eleitoral, ser levantada ou cogitada. Ele entende que não há a Constituição que já tem, como eu disse ontem, 119 artigos, emendas, melhor dizendo, e ainda carece de ser regulamentada de uma boa parte dela, não pode agora sofrer uma nova Constituição. Ela tem 30 anos apenas, a Constituição americana tem 231 anos, tem 7 artigos e 27 emendas. Então, nós temos que consagrar o que nós já conquistamos na chamada Carta Cidadã e fazer dele essa promessa ou essa garantia de que essa Constituição será a Bíblia maior do Estado Democrático de Direito. A Constituição brasileira, construída lá em 1988, chamada de cidadã pelo ex-presidente daquela Constituinte, Ulisses Guimarães. A proposta do ministro, eu ressalvo aqui dessa questão relacionada ao Pacto dos Poderes. Terá uma relevância histórica, eu diria, esse esforço, não só na diluição do excessivo protagonismo do Poder Judiciário, mas isso muito na medida da nossa omissão no processo político e institucional, do que propriamente pelo interesse protagônico da Suprema Corte de ter a interferência. Claro que o ministro não deixou, senador Antônio Carlos Valadares, de tocar numa questão bastante sensível, que diz respeito aos reajustes que foi proposto para a Suprema Corte. Vossa Excelência, que é muito ligado à lide jurídica, que conhece profundamente a área do sistema judiciário brasileiro, sabe o quanto isso tem sensibilidade. Para a população, um reajuste desse agora, a população não entende, mesmo que a defasagem, como me explicou o ministro Dias Toffoli, é muito elevada. Essa proposta está desde 2016. Porém, o argumento do presidente Dias Toffoli é de que isso vai representar também a retirada de alguns benefícios, ou chamados penduricalhos, como o auxílio moradia, o auxílio paletó, essas coisas todas que estavam incluídas no vencimento dos magistrados. Recebi também do presidente da CONAMP, Vitor Hugo Azevedo, uma manifestação em igual sentido a respeito dessa matéria. Mas eu penso que o dilema dessa decisão vai caber aos senadores e senadoras no momento que o Brasil está vivendo, não só o limite da PEC do teto, dos gastos, mas também o impacto que isso terá sobre os vencimentos dos senadores, dos deputados federais, deputados estaduais, dos vereadores. É essa a grande questão, o efeito cascata desse reajuste. E, por enquanto, não temos ainda uma condição, um dispositivo legal ou constitucional de limitar apenas o reajuste ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário para que não impacte e não seja esse efeito cascata sobre o reajuste para os poderes, para o Poder Legislativo. Então, essa ponderação foi feita, caberá agora ao plenário do Senado tratar dessa questão. O reajuste proposto terá um impacto de 6 bilhões de reais, é o que está se estimado, que é metade do que se gasta hoje com o ensino básico em nosso país, apenas para efeito de comparação. Mas eu volto aqui para reafirmar aquilo que eu disse ali naquele encontro, que eu acredito realmente nos princípios e no compromisso democrático, não apenas do Poder Judiciário brasileiro, mas também, especialmente, do presidente que saiu batizado pelas urnas com mais de 57 milhões de votos. E o Brasil precisa olhar para frente e não continuar olhando o retrovisor, porque não temos um terceiro turno. A eleição acabou no dia 28 de outubro. Obrigada, presidente.